Estamos de volta com o programa Campinas, os desafios da metrópole. Hoje discutindo sobre as questões da deficiência. Para este programa temos duas convidadas. A Ida Célia Palermo, presidente do Centro de Vida Independente de Campinas, CVI, com uma longa participação nos movimentos das pessoas com deficiência. E a Carmen Silvia Serri Ventura, coordenadora do Centro Interdisciplinar de Atenção ao Deficiente, CIAD, e do Programa de Acessibilidade e Processo da PUC Campinas. Eu falei no bloco anterior, né, que nós conversaríamos sobre as ONGs e depois a participação das universidades de um modo geral nessa questão da deficiência. Mas eu começo com a Ida. Ida, qual que é a contribuição, qual que é o peso das ONGs nessa história toda? E já falando da CVI também. O peso das ONGs é toda essa movimentação, porque toda essa mobilização, toda essa articulação das políticas públicas foi graças às ONGs e aos movimentos, né? Em particular o CVI, que é o Centro de Vida Independente, a gente tem como proposta a autonomia da pessoa com deficiência. E o que a gente chama de autonomia? É as pessoas com deficiência decidirem o que elas precisam e o que elas querem. Então, não é porque eu sou incapaz de vestir uma roupa sozinha que eu não vou escolher a cor da roupa que eu vou usar. Tá? Não é porque eu não tenho condições de pegar uma comida no balcão que eu não vou falar o que eu quero comer. Né? Então, essa a autonomia da própria pessoa com deficiência ser autora da sua vida e não viver a vida que as outras pessoas querem. Essa ONG ela surgiu no pós-guerra dos anos 70, pós-guerra do Vietnã, nos Estados Unidos, que eram os mutilados de guerra, os amputados, os tetraplégicos, paraplégicos, que não aceitavam mais a tutela do governo, que era uma cama de hospital, onde eles tinham uma cama de hospital. Eles queriam a vida, eles queriam poder se movimentar, sair, conversar, beber, fazer o que quiser da sua própria vida, né? Então, foi lá que começou todo o trabalho. Hoje ela está difundida no mundo inteiro. Nós temos em várias regiões aqui do Brasil. E aqui em Campinas nós já temos há mais de 15 anos. É uma espécie de assessoria, então? A gente trabalha com a questão da inclusão social. Da pessoa com deficiência. Então, a gente tem 3 níveis de trabalho. O primeiro, que é o suporte entre pares, que é uma pessoa que teve uma lesão ou que teve algum problema há mais tempo que outra, dá um suporte, dá um apoio para aquelas que acabaram de ter algum problema. E através de conversas, através de relacionamento. Isso não vem substituir nenhuma terapia, não vem substituir nada. E nem as pessoas que fazem essa conversa são técnicos. Né? São pessoas que vivem. Né? Tipo assim, como que você resolveu tal problema do teu dia a dia? Resolvi dessa forma. Será que é bom isso para mim? Então, são conversas. Compartilhar experiências. Esse é um dos trabalhos. O outro trabalho é a questão da sensibilização para a quebra dos preconceitos, que a gente faz palestras, tem atividades com outras entidades, faz as palestras para sensibilização de como é conviver com uma pessoa com deficiência, mostrando que não existe diferenças, né? Entre as diferenças não existe diferença. Né? Então a gente tem esse outro trabalho e o terceiro trabalho, que é uma questão das políticas públicas, né? Trabalhando junto a conselhos, junto aos gestores, para a questão de avaliação e de criação de novas políticas públicas para esse segmento de pessoas com deficiência. E Carmen, e as universidades, qual a contribuição delas dentro dessa questão que nós temos aqui na PUC, o CIAD, o Proces? Eu acho que na questão, sobretudo da PUC Campinas, eu acho que o envolvimento vem sendo bastante significativo. Né? Eu considero que a importância da contribuição da PUC nesse processo ela é muito grande. Né? Então, com a criação do CIAD em 1991, né, abriu-se todo um trabalho que
que aconteceu desde então, né, até os dias de hoje, num crescendo, né? Então hoje o SEAD conta com um número expressivo de programas, atende aí a mais de 300 pessoas por semana, né, que vêm da cidade de Campinas, regiões próximas, né? Então, e que contam com um trabalho aí de qualidade, né? Quando participam dos programas relacionados à educação, à saúde, né? Mesmo a inclusão no mercado digital, inclusão no mercado de trabalho, e arte, dança, né? Esporte. Então, é uma oportunidade também de convivência, de pares, né? Eu acho que é interessante compreender também essa perspectiva de um compartilhamento mesmo de histórias de vida, de situações comuns, né? Então, tanto da parte dos jovens com deficiência como dos seus familiares, cuidadores, pessoas que de alguma forma estão aqui. E a troca que acontece com os professores e com os alunos dos diferentes cursos da universidade, que são fundamentais para que esse trabalho aconteça. Então, esse é um diálogo que é fundamental para todos, né? Para as pessoas com deficiência, suas famílias, cuidadores, assim como para os jovens que nos diferentes cursos têm experiências, né, de construção aí da sua formação profissional, que acaba sendo profundamente enriquecida pelo contato e pelo aprendizado que essa experiência acaba por oferecer, né? Então eu vejo que esse compromisso que a universidade vem reafirmando, né, a cada momento, tem sido de fundamental importância. E num crescendo mesmo, né? Porque aí a questão de 14 anos atrás, aproximadamente, então a criação do ProAccess, que é um programa de acessibilidade vinculado à Pró-Reitoria de Graduação, né? E que apoia os alunos da universidade que têm deficiências, né? Então esse apoio tanto acontece na ampliação do material, por exemplo, para pessoas que têm baixa visão, então a utilização de grafia ampliada, toda uma adaptação do material, ou mesmo a impressão desse material em braille, ou o apoio para alunos com deficiência auditiva, então o intérprete de Libras presente na sala, orientação para professores, e mesmo apoio de caráter pedagógico. Nós também trabalhamos, o ProAccess também apoia o trabalho desenvolvido no Colégio Pio XII, pelo Colégio Pio XII. Então, nós temos hoje na universidade, acredito que mais de 40 alunos com diferentes tipos de deficiência nos diferentes cursos, né? Então, isso também é muito importante, quer dizer, o acesso ao ensino superior, quer dizer, então são pessoas que, como jovens, que como todos, né, que buscam a formação profissional, vêm à universidade para fazer, né, para dar conta das suas escolhas, né, e trabalhar no sentido da sua carreira, né? Então, aí o ProAccess também vem trazendo uma contribuição fundamental. E aí a procura também pela conscientização da comunidade interna da universidade, então orientação para professores, enfim, aquilo que é necessário para que essa acessibilidade do aluno não seja só para o acesso, sim, né, mas que seja uma possibilidade concreta de permanência e de sucesso naquilo que ele veio buscar, que é a sua formação profissional, né, humana profissional, né? E ainda nós desenvolvemos, em parceria com o SEAD, com a Divisão de Recursos Humanos, um trabalho com os funcionários da universidade, né? Então, um trabalho que vem acontecendo já há alguns anos, né, e que se concretiza através de encontros semanais feitos com diferentes grupos de funcionários, em que a questão da deficiência é trazida à tona para o diálogo, né? Seja para sensibilização, seja para esclarecimentos. As pessoas muitas vezes têm dúvidas, né, de como se aproximar de determinada situação, de pessoa com deficiência, como falar, como se referir, a própria questão do papel de cada um, né, no desempenho da sua função dentro da universidade. Então esse é um trabalho que também denota a preocupação, né, de
de aprimoramento mesmo, né? Quer dizer, então temos uma lei de cotas, temos um movimento em relação ao cumprimento desta lei, mas que é sustentado por um trabalho também junto, né, a todos os funcionários para a conscientização e, sobretudo, para que haja um espaço em que as pessoas possam falar sobre isso. Sim. Né, se tiverem dúvidas, poderem levar suas dúvidas, enfim, buscar os esclarecimentos que julgarem necessários. Né? Então, eu vejo que há um movimento que vem acontecendo de modo permanente, aí um movimento contínuo, que vai buscando alargar os horizontes, né? E nesse momento em que a gente vai trabalhando as comemorações também, né, dos 20 anos do CIAD, a procura de organizar eventos, que nós chamamos inclusive de eventos temáticos, em que a questão da deficiência foi abordada em cada centro, vinculando, né, a discussão da deficiência à área de conhecimento daquele centro, o que mostra que todos os profissionais, seja da área de conhecimento que for, precisam compreender as questões da deficiência e ver como se relacionam com ela, né, do ponto de vista profissional, seja pela perspectiva das tecnologias, ou da legislação, ou da saúde, ou da educação, ou da comunicação, né? Então, aproximar mesmo, né, a reflexão, a discussão sobre a temática da deficiência de diferentes áreas de conhecimento. Então, isso mostra todo um compromisso até de natureza curricular, porque aí não é só no sentido da sensibilização, da convivência, mas da competência profissional. Então, o que um advogado hoje precisa compreender sobre a legislação, né, o que o profissional da engenharia, da arquitetura vai olhar, da engenharia da computação, da análise de sistemas, na questão da tecnologia, na área da educação, da pedagogia, da educação física, todos os cursos relacionados à área da saúde. Então, como cada um deles, né, se relaciona com essa questão, né? Eu vou aproveitar esse momento da entrevista aqui, já que a gente está falando de universidade, que eu estou com 3 depoimentos de pessoas envolvidas nesse trabalho do CIAD. E um deles eu vou começar, que é a mãe de um aluno, é a Liliane Elizabeth Vieira. Vamos conferir. Ele faz FAT, ele faz natação, ele faz futebol. Então eu acho que se melhorou muito, ele é muito ativo. Ele é assim, ele não sentava sozinho, ele senta sozinho, ele só não come sozinho. Mas do resto das coisas ele tem uma inteligência assim, muito... Para mim é fora do normal até, ele sabe muita coisa que, né, para mim é muito importante. E para ele também, porque ele acha muita falta aqui do CIAD. Carmen, a Liliane, a mãe desse aluno, ela fala da importância do CIAD para as melhorias do filho, né? E que, inclusive, ele tem uma inteligência fora do normal. Ou seja, nem ela mesma acreditava nesse potencial que ele tinha, né? Isso era muito comum, ainda mas era muito forte nesse sentido. Quer dizer, as famílias são parte da sociedade. Quer dizer, numa época em que não se acreditava na possibilidade de desenvolvimento de aprendizado de uma pessoa que tivesse algum tipo de deficiência ou de uma má formação, né? Então, o depoimento dela, acho que mostra bem o quanto o acesso a esses programas, né, de esporte, porque ele participa, né, o filho dela participa de vários programas de inclusão digital, de arte, de esporte. Então, fez com que ele fosse tendo mesmo um desenvolvimento muito grande de toda a sua potencialidade, que ninguém sabe dizer qual é o limite. Quer dizer, você vai dizer, não vai aprender, não vai fazer. Ninguém diz isso, né? Mas é incrível, né? E isso uma graças mãe, né, dá um depoimento desse. Porque é aquilo que a gente estava falando. Queira ou não queira, ela colocava ele dentro de uma redoma e ela impunha os limites para esse desenvolvimento, né? Então, cuidava dele de uma forma. Daí, quando ela descobriu que poderia ter outras formas e que isso não queria dizer desleixo dela, que ela pôde desenvolver, e ele pôde se desenvolver também. Então ela ressalta muito, quer dizer, as coisas que hoje ele consegue e que ele não fazia, né? E o quanto isso é importante, quer dizer, é uma descoberta, né, de valor inestimável, quer dizer, isso
o quanto isso repercute para ele, pessoalmente, né, na confiança que ele tem em relação a ele mesmo, porque a pessoa também precisa acreditar nela, né, e a família, e isso possibilita novas aquisições, novos aprendizados, então é uma situação mesmo muito interessante nesse sentido, né, quer dizer, o que a oportunidade pode trazer nesse sentido dos ganhos mesmo, dos aprendizados, né.